Faz uma oração pelo servo de Deus. Glória a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, pega nas tuas mãos o teu servo Jesus. Só ungir os seus lábios, ungir as suas mãos, seu coração, sua mente, e falar conosco mais uma vez, no teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, igreja. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amados irmãos, é uma honra estar aqui com vocês. Amém. E que Deus abençoe as suas vidas grandemente. Amém, Jesus. E que sempre a gente reflita Sim. o quanto um precisa do outro aqui. Aleluia. Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Através da oração, através do carinho, através da palavra, que Jesus nos ajude, irmãos. Aleluia. Tempos difíceis, mas o nosso Deus já venceu por nós. Amém? Aleluia. Amados irmãos, Gênesis 17. O tema dessa noite é Deus transforma. Aleluia. Amém? Gênesis 17. Do 1 ao 2, tá, irmãos? Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar. Aleluia. Vamos dar um glória a Deus aí para esquentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o teu nome. Irmãos, nós, muitas vezes a gente se faz de bonzinho, né? A gente é bonzinho e acha que com as nossas atitudes a gente vai... que a gente está certo, que a gente está fazendo tudo certo. E é desse jeito que Deus vai aceitar isso, né, dessa forma. E a gente não enxerga. Então não adianta você fazer doações milionárias, não adianta você caminhar da forma que você acha, achando que não está pecando, não está errando. Se você não aceitar Jesus, que Jesus, Ele é a porta, Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E muitas pessoas, elas pensam que vai para o inferno porque ela não está pecando. Mas o maior pecado é não aceitar a Deus, não aceitar a Jesus. Elas têm que entender isso, que da mesma forma que todo ser humano ele tem pecado, ele peca, ele erra, ele precisa ter Jesus na sua vida para ser lavado através do sangue do Glória a Cordeiro, Deus. aquele que morreu na cruz do Calvário por Aleluia. mim e por você. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, Abraão, ele era um servo muito obediente a Deus. Ele caiu na graça de Deus. Abraão é o pai da fé. E muitas vezes a gente diz, né? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E esse Deus é o nosso Deus, continua sendo o nosso Deus. É o Deus que nós temos hoje. É o Deus do Silvio,
É o Deus do Fernando, é o Deus da Maria, Amém. Deus da Beth, Deus dos Marcos, Deus da missionária Márcia. Glória a Deus. E as obras que Deus fez e faz na vida de Abraão, Ele faz a nossa também, irmãos. O que é que Abraão ele conquistou a Deus? Abraão era um homem de oração. Abraão ele não saía da presença de Deus. Ele sempre buscava a Deus. E Deus achou graça. E essa graça, ele aos 99 anos teve um filho. E através desse amor de Deus por Abraão, através das orações de Abraão, a família dele também é abençoada. Então a gente tem que se aproximar de Deus cada vez mais. Amém, Deus. Se afirmar em oração, falar com Ele todo dia e caminhar com Ele. Amém. Deus, você vai trabalhar, chama Deus para ir contigo. Deus, vamos trabalhar comigo. Senhor, vou brincar, vou jogar futebol. Deus, vamos jogar futebol comigo. Deus, vamos cozinhar comigo. Deus, eu quero ter uma vida com o Senhor a todo momento. Não quero sair e fazer nada que desagrade a Ti. Amém. Mesmo com o nosso coração muitas vezes errando e falhando, a gente precisa buscar Deus, se arrepender, pedir o perdão. Amém. E da mesma forma, Deus muda. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Deus mudou o nome de Sara. Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Deus mudou o nome de Pedro, Cefas. Glória a Deus. E quando Deus entra, irmãos, há transformação, há mudança. Abra o seu coração. Abra o seu coração hoje. Declare para Deus o quanto você o ama. Glória a Deus. Declare para Deus o quanto Ele é importante na sua vida. Deixe Ele agir. Não fique só aguardando, irmão, por oração. Busque orar. Busque ter o seu relacionamento com Deus. Na parte da manhã, reserve o seu tempo. Acorde um pouco mais cedo. Reserve o seu tempo para ter com Deus. Que esse crescimento espiritual Deus vai te dar. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém, Deus. E através da oração, irmãos, há a aliança. Abraão, ele teve a sua aliança com Deus, tem a sua aliança com Deus. Abraão é salvo, Glória a Deus. porque a sua aliança com Deus. Deus falava, vá com ele. Abraão, essas são as regras. Se perfeito, você tem que procurar ser perfeito na minha presença. E Deus, naquela ocasião, Ele deu algumas regras para que Abraão cumprisse. Ele tinha que se circuncidar, ele tinha que circuncidar o filho, a família, os escravos que eram comprados, ele tinha que se circuncidar. O incircunciso, ele naquela época, não era considerado servo de Deus, ou que honrasse e amasse a Deus, né? E Abraão, tudo que Deus pedia para ele, ou que Deus ordenava, Abraão estava ali, juntinho, forte. E existe muitas vezes na nossa vida, falta um pouco do crescimento, porque a gente acaba, ou pelo cansaço, ou alguma situação, a gente acorda atrasado, deixa de orar, e tem uma outra
situação, a gente já não conversa com Deus, aí tem um problema, a gente nem ora para colocar Deus nesse problema para resolver para a gente, e aí depois a gente chega todo desesperado aqui no altar ou conversando com o pastor. Essa semana foi uma semana da nuvenzinha aí, só tive problemas. Mas a gente não trouxe Deus, irmão, para a nossa vida. E quando Deus ele entra e age, ele transforma. A minha esposa, eu não sou um marido perfeito, eu não sou um cara perfeito, eu erro demais. Glória a Deus. Mas o que Jesus já fez na minha vida, ele já transformou muito. E isso a minha própria família fala. Glória a Deus. Então, quem se acha bonzinho, ele precisa entender que Jesus transforma. Amém. Você precisa, lá em 2 Timóteo 3,16 diz sobre a Escritura Sagrada, que ela é inspirada por Deus, ela é um manual, é através dela que a gente, é uma orientação, é uma bússola para a nossa vida. Amém. É onde a gente conversa com Deus, é onde o Espírito Santo conversa com a gente. Glória a Deus. E ele transforma os nossos corações. Em um dia, numa semana, ele fala com você de uma forma, na outra semana ele pode falar de uma outra forma. Mas é Deus, irmãos. É Deus agindo, é Deus. E eu queria trazer essa convicção, irmão, para vocês. Para que vocês acreditem. Que a gente acredite. Porque Jesus, lá na cruz do Calvário, irmãos, ele já fez tudo. Aleluia. Então, muitas vezes, uma tristeza ou alguma coisa que há de acontecer, Jesus já passou por isso para nós. Amém. Né? Então, a gente, por gratidão a Ele, né? Por Ele ter morrido por nós, e a gente continuar firme, e a gente seguir, porque os tempos são difíceis. Irmãos, lá na época de Abraão, existe uma cidade que ela se chama Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? Abraão, ele estava em oração, e ele percebeu que vinha 3 anjos, e isso ele viu. E aí ele foi, se aproximou e conversou com esses anjos. E aí ele conversou, falou: olha, eu posso servir, colocar água para lavar os pés, alguma coisa assim, serviu eles. Aí os anjos respondeu através de Deus. Ali, irmãos, Deus se fez anjo. Deus se fez anjo e desceu até a terra e falou com Abraão. Deus, através do Espírito Santo, Ele fala com cada um de vocês. Amém. E hoje também acontece. O mundo aí está difícil. Lá Sodoma e Gomorra era difícil, irmãos. E aí Deus, de ouvir o clamor, a oração do povo, nossa, esse povo é muito mau. Deus veio para ver como é que eram as coisas. E Abraão, como Abraão é a promessa que Deus fez, a aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez questão de conversar com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus deu a abertura para Abraão para conversar. E aí Abraão tenta dialogar com Deus e fala, se tivesse 50 justos, é injusto ele morrer junto com os ímpios. Aí Deus, não, se tiver 50, eu não vou destruir a cidade.
E aí acontece de eles foram conversando até chegar no número de 10, irmãos. E nessa conversa, os dois outros anjos já tinham ido para Sodoma e Gomorra. E Ló, o sobrinho de Abraão, morava lá. E aí Ló percebeu esses dois anjos e os abrigou, né? Pediu para eles que por favor entrassem na casa deles. E eles entraram, deu jantar, alguma coisa para eles se servirem. E assim que os anjos iam adormecer, aquele povo, ele se uniu, do menor até o maior, e foi até a casa de Ló e pediu para Ló, os dois anjos, mas eles foram esses dois homens, nos tragam eles que a gente quer ter uma relação íntima com eles. Os anjos de Deus. Por aí a gente tira a base do povo lá de Sodoma e Gomorra, no qual essa cidade foi destruída. Mas o povo que ali habitava, irmãos, já estava um povo corrompido. E os anjos foram lá verificar. Deus teve misericórdia da família de Ló por causa de Abraão. Glória a Deus. Da mesma forma, esse povo que está aí fora não conhece a Deus, todos os nossos familiares, através da minha oração, através da sua oração, através da oração da igreja, haverá resgate, haverá salvação. Tem almas, vão ser salvas em nome de Jesus, porque é o nosso Deus, Ele age, é o mesmo Deus. Amém, aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. Ele falou. Louvado seja o teu nome, Deus. E irmãos, e infelizmente, ou felizmente, é a vontade de Deus, então é felizmente, né? Aí os anjos, Ló saiu para fora, aí as pessoas queriam agredir a Ló. Aí os anjos pegaram Ló, colocaram para dentro de casa e fecharam aqui a porta. E os anjos deu ordem e cegou todos fisicamente. Eles não conseguiam achar onde era a porta para entrar na casa de Ló. E nisso os anjos saíram, ficou esse povo lá cego. E esses anjos saíram e falou para Ló: Ló, vê a sua família aí, você, suas filhas, sua esposa. Você tem genro? Tem. Aí ele foi e falou: então você vê toda essa família que a gente vai destruir essa cidade. E aí foi o que aconteceu. No outro dia pela manhã os anjos chegaram lá e foram apressando Ló, pegaram Ló pela mão, pegaram as filhas de Ló pela mão e levaram. Aí os anjos não podiam destruir a cidade até que Ló chegasse num lugar seguro. E Ló chegou pela manhã. E quando Ló pisou lá em Zoar, na cidade na qual ele havia combinado com esses anjos, Deus, como no fogo do céu, enxofre, e aquela cidade ela foi dissipada. Amém, irmãos? E o que acontece? A Bíblia diz que a esposa, os anjos falou para não olhar para trás. A esposa de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Amém? Irmãos, olhar para trás. Muitas vezes a gente olha pelos nossos caminhos que a gente fez. Hoje a gente é cristão. A gente não pode ficar muito olhando para trás o que a gente fazia e o que a gente não fazia, não. É seguir em frente. É ter a meta, ver nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ali na frente, pedir força para Ele. Glória a Deus. Porque de nada somos e de nada podemos. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Não existe o magnífico.
Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Então é Deus quem cuida, é Deus quem rega, é Deus quem colhe, e é tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Eu Deus. agradeço a oportunidade da igreja.